Será que o Buffett se daria bem no Brasil? Essa é a pergunta do episódio de hoje do Expert Drops. Eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos do Research da XP, e esse é mais um episódio do Expert Drops, o seu podcast, videocast preferido, semanal, que traz aqui toda semana sobre tudo aquilo que balançou os mercados no Brasil e no mundo, sempre sob o ponto de vista dos nossos analistas de research. E claro, sempre também uma oportunidade para dar aquela mergulhada, aquele deep dive, como a gente fala, gosta de falar em inglês aqui no mercado, né, para confundir um pouco, em temas, né, que com certeza são relevantes para o mercado e, consequentemente, para o seu dinheiro. E hoje, para falar comigo sobre qual é que seria o Buffett aqui no Brasil, eu trouxe o meu colega, que aliás fez aniversário ontem, tá? Então fica aqui um podcast aniversariante que temos essa semana, o Antônio Sanches, Tunico aqui para os íntimos, que é o nosso analista de alocação aqui do Research da XP. E bom, o Tunico ele fez um relatório muito interessante, que basicamente, aqui grosso modo, contou pra gente como que o Buffett teria se saído se ele focasse os seus investimentos aqui no Brasil. Mas calma que ele vai falar em mais detalhes. Oi, Tunico, tudo bem? Bem-vindo ao Drops, essa é a sua primeira participação. E como eu gosto de falar para todos os nossos convidados, primeira de muitas, que veio uma vez, abriu a porteira, eu vou chamar sempre. Então, obrigada por estar aqui com a gente hoje. E bom, já conta pra gente aqui de onde veio essa ideia. Você estava de olho no fato de que o Buffett ia se aposentar, que aliás, gente, eu falei que né, aquilo que mexeu com o Brasil e o mundo. E de fato, né, temos o anúncio da saída do Buffett, né, do mercado aos 94 anos, diríamos que ele aproveitou bastante. Mas conta aí pra gente de onde veio essa ideia e como mais ou menos vocês fizeram esse estudo. Muito boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. E, de fato, né, o Buffett ele é uma lenda viva e atrai muita atenção de muitos investidores, né? Ele, de fato, é um exemplo para muita gente. E o estudo surgiu disso, né? A pergunta, será que o Buffett se daria bem no Brasil? Acho que essa foi a pergunta central do estudo, do nosso relatório, porque ele já disse que ele teve muita sorte de nascer nos Estados Unidos, de ser uma economia muito desenvolvida, um lugar muito bom para você investir, e você vê, assim, poucos investimentos dele fora dos Estados Unidos, né? É um ou outro. Então, qual seria essa realidade dele aqui no Brasil? Foi justamente essa pergunta que a gente tentou responder num ótimo momento, né? No momento de aposentadoria dele, em que ele está passando bastão, e virou notícia, né? Todo mundo está falando dele agora. Ah, com certeza. E a gente fala, né? O Brasil não é para principiantes, mas o Buffett, bom, sabemos que o Buffett não é principiante, né? 95, 94 anos aí se afastando, né? Numa das maiores gestoras de investimento da história. Como você falou, né? Ele é uma peça, né? Uma pessoa lendária no mundo dos investimentos. Mas então conta um pouco aqui pra gente sobre como que você fez esse investimento, né? Como pensar assim, qual é a alocação do Buffett? Você ligou lá para ele, mandou um e-mail, mandou um WhatsApp? Como que você fez para entender, né, para trazer essa lógica de investimentos para o Brasil? Ele ainda não me passou o WhatsApp dele, então ainda não trocamos as Beleza, né? A mensagens. gente está aguardando o retorno da assessoria. Tem alguns bons telefones, mas o dele ainda não está na minha lista. Mas esse foi o desafio, né? Diferente de alguns outros investidores, ele não deixou um livro, um manual dizendo exatamente o jeito que ele investe. Mas ele deu muito boas dicas, ele tem excelentes cartas, e então a gente tem pelo menos um acervo para tentar entender como é que seria essa filosofia dele. Então a gente escolheu algumas características para selecionar essas empresas de uma forma quantitativa primeiro, né? Então analisando só dados, e depois a gente tentou trazer uma parte qualitativa para excluir empresas que ele talvez não teria interesse de investir, empresas que ele já investiu e se arrependeu, empresas que ele já dizia que não era muito familiar, né? É um pouco avesso a esse tipo de empresas. Então a gente fez isso. Primeiro uma escolha quantitativa e depois um filtro qualitativo, só tirando algumas empresas dessa lista que a gente gerou. Muito bom. Então a gente olhou, fala um pouquinho aqui pra gente sobre alguns dos racionais dos investimentos do Buffett, né? Porque a gente sabe que ele é muito famoso pelo value investing, né? Ele vai, entra e fica esperando.
Muito tempo, né. Então como que você colocou isso de uma maneira palatável, né, esse é o principal racional, tem outros racionais que você trouxe para montar esse filtro quantitativo? Isso, a gente, primeiro no relatório a gente lista ali 5 pilares dos investimentos do Buffett. Ele procura empresas de qualidade, então de fato empresas que tenham um crescimento, que gerem lucro de forma consistente e contínua ao longo do tempo. Ele também é muito disciplinado, né, então ele faz poucos movimentos, mas geralmente são grandes movimentos, né, que ele diz, de pequenas apostas, de grandes apostas, mas em pequenos movimentos. Ah, ele também busca por empresas que tenham uma gestão confiável, né, ele gosta de aprofundar, no modelo de negócio da empresa, quem está tocando ela, quais são os diferenciais que essa empresa tem, para de fato escolher aquelas que, conseguem se diferenciar no mercado. Ah, além disso, o Value Investing, né, ele procura empresas a preços justos, que no nosso relatório talvez seja a parte que a gente menos se aprofundou, porque seria muito complicado você fazer uma análise de valuation de cada uma das É, do empresas passado, né. passado, ano após ano, mas a gente tentou pelo menos seguir um racional da escolha. E por fim, essa visão de longo prazo, né, que ele tem também de investir há muito tempo. Então a gente, por exemplo, não definiu saídas de empresa. Ele comprou hoje e será que ele teria saído de alguma empresa em algum determinado momento? Então isso a gente não fez. Excelente. Então, traçando aqui né, como é que chama? O caminho do estudo. Então você olhou, você mapeou os principais pilares de investimento, aí dentro desses pilares você criou filtros quantitativos, e aí olhou para a bolsa brasileira. E eu acho que é importante dizer, gente, que, esses filtros, né, é interessante falar, que eles tiveram base, como que são empresas, né, de valor, como você mede a empresa de valor, como você mede, o primeiro pilar que você trouxe, que foi o De lucros de lucros consistentes. consistentes. Então você pegou Isso. algumas dessas métricas quantitativas e criou essa cestinha, certo? Isso. Foram praticamente 4 pilares que a gente estruturou depois de fazer esse estudo em relação à filosofia dele. A primeira, lucros consistentes. A gente fez uma análise sempre 3 anos, anteriores àquele ano que a gente ia definir o investimento. Então, por exemplo, 2006, a gente encontrou todas as empresas do Ibovespa que estavam listadas, pegou o resultado dos últimos 3 anos. Elas tiveram um lucro ano após ano de forma consistente? Sim, teria passado no primeiro pilar. O segundo pilar, a empresa que tinha uma margem de pelo menos 10%. Ou seja, uma empresa que, dentro do produto que ela vende, ela tem ali uma gordurinha para conseguir fazer margem e gerar lucro. O terceiro era uma questão de eficiência, o ROI, o retorno sobre o investimento no capital daquela empresa, para ver se aquele gestor ele era capaz de gerar dinheiro com o patrimônio que ele tinha, com a empresa que ele tinha. E o quarto pilar eram as empresas pouco endividadas, então empresas que tivessem uma relação de dívida líquida em relação ao patrimônio líquido, eh, positivo, né, então empresas que tinham bastante caixa. Então, a Uma partir desses alavancagem baixa. uma alavancagem baixa, bastante caixa, né, ou pelo menos poucas dívidas. E aí, a partir desses 4 pilares, a gente filtrou sempre em relação aos últimos 3 anos, fazendo uma lista ano após ano, e se a empresa aparecesse naquele ano, a gente simulava uma compra de R$ 1.000, né, valor que ia sendo corrigido ano após ano também. Então, em 2007 era R$ 1.014, 2008 R$ 1.040, né, sempre corrigindo isso para a inflação, para manter uma aplicação em cada uma das empresas ao longo do tempo. Uma aplicação constante. Vocês pegaram a partir de qual ano? A partir de 2005, mas 2005 não teve nenhum caso, então a gente Ele não oficialmente teria investido não teria nesses investido. 5? Exato, ele teria feito então poucas compras em alguns anos. Alguns anos ele não teria feito compra nenhuma, um ano específico ele teria feito só 5 compras de empresa. Isso, ele fez aquela compra, ele continua com ela até 2025. Ele faz novos aportes durante esse período ou não também? Novos aportes na mesma companhia ou só em novas companhias? Não faria por regra, ou seja, em 2007 ele não repetiria só porque em 2006 aquela empresa apareceu, mas se em 2007 aquela empresa aparece de novo, ele investe mais R$ 1.000. Ah, perfeito, perfeito. E por que 2005? A gente queria pegar uma janela de tempo de 20 anos, né, um tempo bom. legal para conseguir analisar, até para manter num
numa bolsa um pouco mais parecida com o que a gente conhece, né? Não sair muito da... Isso é verdade. E pensando também, né, nos anos 90, depois da estabilização monetária, a gente está falando aí de outro planeta da bolsa, né? É Exato. até difícil da gente conseguir comparar os dados daquela época, se pegasse algo do começo dos anos 90 com agora, né? Em 94 tem um plano real e ao longo de 94 você ainda tem uma inflação que está se acomodando ali, então a gente pegou um período um pouquinho para frente. Não, excelente. Bom, então eram essas empresas, né, que o Buffett teria investido. Você pode trazer uma palhinha de algumas dessas empresas que apareceram aí? Claro, né, Ambev aparece, B3, Cury, Ezetec, Itaúsa, Natura, várias empresas aparecem, WEG aparece também, inclusive, que foi uma ação bastante positiva, né, para o resultado do Buffett Do brasileiro, teórico. o Buffett teórico brasileiro. Olha que interessante. E aí, depois desse filtro, primeiro com esse filtro, a gente viu qual teria sido esse resultado. Ou seja, dá para você investir de forma apenas teórica, mecânica, né? Selecionar quantitativa e aplicar. Perfeito. Isso teria rendido mais que o CDI, teria rendido mais do que o Ibovespa, mas não teria superado um índice que é bem legal aqui da Bolsa Brasileira, que é o IDIV, o índice de empresas boas pagadoras de dividendos aqui da B3. Mas aí, bom, você poderia ter um resultado melhor então, e eu acho que isso é importante falar, Hack, que a gente simulou esses aportes e também simulou os aportes no CDI, no IDIV, Perfeito. no Ibovespa, para poder fazer essa comparação justa, né? Se você tivesse feito os mesmos aportes no mesmo volume nesses indicadores. Também corrigido pela inflação, tudo ao longo do tempo. Exato. Perfeito. E não teria superado, nesse caso, o IDIV. Então, seria muito mais fácil você só investir no IDIV e segue o jogo. Mas aí vem toda a experiência do Buffett, né? Que é justamente isso. A gente tentou filtrar quais empresas ele já falou. Ele não era um fundo quant, né? Ele ainda tinha o seu filtro quali ali, né? O filtro Buffett. Exato. Que talvez seja a pergunta de muitos investidores hoje, né? Com a saída dele, vai fazer diferença no resultado da Berkshire? Quem que vai fazer o filtro Buffett, né? Sem o Buffett e sem o fiel escudeiro dele, né? O Charlie Munger, né? Exato. Exato. Então, esse filtro qualitativo que a gente removeu empresas do setor aéreo, que ele já teve uma experiência, mas ele, ali na pandemia em si, ele já começou a se mostrar bastante avesso a esse tipo de investimento. Empresas ligadas a setores controversos, né? Então, que pudessem ter um risco à saúde, então, temas que pudessem causar polêmica e ter um custo reputacional, né, para esse investimento. E empresas ligadas à moda e lifestyle, né, que, como são dependentes de ciclos, são dependentes de, às vezes, de moda em si, eles não estão tão alinhados ao investimento de longo prazo, que é justamente a visão dele. É um pouco, são mais tendências de curto prazo, né? Exato. Perfeito. Aí, removendo 5 empresas nessa nossa lista aqui que se enquadravam nesse critério, o retorno dele, aí sim, teria superado todos os indicadores, inclusive o IDIV, gerando uma carteira que teria rendido 1.200, um pouco mais de 1.200% nos últimos 19 anos, né? Considerando que a gente começou desde Qual o Buffett brasileiro aí arrasando, gente. O fake Buffett teórico, vamos chamar ele de Buffett teórico do Brasil. Não, super interessante. É bem interessante reparar como que, além desses filtros, né, quando a gente compara com o IDIV, e por que o IDIV? Eu acho que isso é interessante dizer. O IDIV porque ele vamos dizer aqui, de alguns dos nossos índices, ele não é o mais próximo, mas ele se aproxima dessa filosofia de investimentos, né? Porque a gente está falando aí de empresas que boas pagadoras de dividendo costumam ser empresas bastante sólidas, né, líderes de mercado, que tenham todos esses resultados que você falou de solidez, alavancagem, margem, etc., mais elevados, né? Uhum. Exatamente, é um excelente índice, né? Quando a gente vai comparar justamente essas empresas mais defensivas, capazes de gerar lucro, que estão distribuindo, tem um modelo de negócio mais consistente ao longo do tempo. Porque vale lembrar que não necessariamente uma empresa que não seja uma boa pagadora de dividendo é uma empresa ruim. Às vezes ela só está no momento de crescimento. Então, o Buffett ele procura um pouco dos dois mundos. Uma empresa que seja lucrativa, consistente, barata, mas que também tem um crescimento ao longo do tempo.
Muito bom. E esse resultado, então, foi de qual que foi o resultado do Buffett brasileiro? Na vírgula foi 1.213. Caramba! Ó, pô, você podia ter feito esse relatório aí há algum tempo, né? E Túlio, o que que vocês pensaram, assim, em termos de desdobramentos, né, para os investimentos hoje? O que que você traria de eu acho que, claro, não é uma recomendação, porque é uma filosofia, uma metodologia e não é uma carteira. A gente não tá falando: "Ah, compre essas empresas aqui", né. Mas o que que você acha que serve de lição para o investidor brasileiro que ele poderia aprender, né, com essa reflexão? Bom, primeiro a visão de longo prazo, né, que eu acho que essa é a mensagem que o Buffett acaba deixando pra gente aqui no legado dele, é de você conseguir investir em empresas pensando que você é sócio delas, que você vai ficar aplicado por bastante tempo, que você procura uma boa gestão e uma empresa capaz de gerar lucro consistente ao longo do tempo. Você pode fazer esse trabalho e o estudo vem justamente disso, da nossa paixão por procurar a metodologia, né? Como que você cria uma metodologia de investimento que você consiga aplicar ela ao longo do tempo. Você pode fazer isso por você mesmo, né? Estudar esses dados, se aprofundar, ou você pode delegar isso, né? Seja para um fundo de investimento que você sabe que tem esse tipo de filosofia, que você confia naquela gestão. Você pode investir por ETFs, às vezes ETFs temáticos, né? Ou o próprio IDIV, né? Você quer empresas de boa qualidade, boas pagadoras de dividendo, então você procura esses veículos que vão te Uhum. oferecer isso no mercado. E você também pode seguir uma carteira recomendada, né, de um time de análise que faça esse tipo de alocação enquadrada nessa filosofia, perfil de investimento. Perfeito, que a gente sabe, né, que se o Buffett fosse como muitos investidores brasileiros, que a gente inclusive fez uma pesquisa, né, que mostrava que o investidor, eu lembro que o título do relatório era: "Você, investindo em ações, você está fazendo errado". Porque a gente viu que as pessoas realmente, né, elas costumam entrar quando tá caro e sair quando tá barato, Hum. né. Ou seja, elas perdem grande parte do que elas poderiam ganhar do potencial retorno no desespero, no curto prazo, né, no movimento, no ruído. A gente fala muito aqui, a gente traz todas as atualizações de mercado, etcétera, né, mas isso não quer dizer que a cada novidade que a gente traz, você tem que mexer na sua carteira inteira, né. E eu acho que o Buffett ensina isso de uma maneira muito clara. Sim. Perfeito, então uma visão de longo prazo, tenha paciência, não precisa esperar até os 94 anos, né. Essa carteira aqui teria dado um retorno extraordinário em 20, não é mesmo? Isso, e inclusive você falou disso, dele ter começado, né, há muito tempo atrás, e ele começou com pouco, né, ele começou com R$ 5.000, que tudo bem, há 80 anos, atrás, $5.000 US$ 5.000 era muito dinheiro, mas não era um patrimônio não eram bilionário, milhões, né. né, Então, exato. foi uma pessoa que de fato mostrou que dá para você investir, e se você pensar no longo prazo, né, um bom patrimônio pode ser realidade. Talvez não como o dele, né, ele é de fato fora da curva ali, acima de 100 bilhões de patrimônio, mas dá para você construir um patrimônio legal. Excelente. Muito bem, Tony, tem algum outro ponto que a gente, enfim, do relatório que a gente não trouxe aqui que você gostaria de destacar? Não, acho que isso foi tudo e espero que a gente volte aqui, né, como você disse, em muitos outros, tem muitos grandes investidores para a gente estudar e trazer uma metodologia para você entender como é que você pode aplicar isso na sua carteira. Muito bom, aqui você me deu uma ideia. Se você está assistindo aqui o nosso podcast, ou ouvindo o nosso videocast, ou ouvindo o nosso podcast, deixa aqui a sua sugestão. Quem que vocês acham que a gente pode olhar, né, e trazer aqui o investidor brasileiro, entender a metodologia e fazer uma carteira olhando para o Brasil? É um exercício muito interessante mesmo, né? Olhar para a metodologia, replicar, entender qual teria sido o resultado. Excelente, excelente. Bom, gente, nessa semana, né, além da carta do Buffett, trazendo inclusive algumas recomendações, né, ele fala muito, na saída dele, ele falou muito sobre gestão de pessoas, né, ele falou bastante sobre como deixar um legado. Eu achei isso bem interessante, falou até ele tem falado menos de investimento em si, mais desse legado, o que é bem interessante pensando numa pessoa de 94 anos, né, que já carrega bastante experiência. E bom, além disso, então, nessa semana, a gente teve aqui no calendário econômico, né, alguns destaques. Aqui no Brasil, a gente teve a ata
da última reunião do Copom, né, que a gente sabe que a ata é aquele documento mais detalhado do que foi discutido no Copom, do ponto de vista de quando a gente olha para o comunicado, que é aquela página, a página e meia, que traz aí um compiladão do que o Banco Central observou para tomar a decisão e as suas justificativas. Na ata é um detalhamento, né, dessa visão do Banco Central, e eles mantiveram um tom firme, tá? Mantiveram um tom firme. Uma das perguntas que todo mundo tinha ali nessa última semana, desde a decisão do Copom, era se eles tinham incorporado ou não a medida de isenção de IR, né, que estava tramitando no Congresso no momento da decisão, se eles tinham incorporado isso nos dados, porque a gente sabe que a expansão, né, o corte de impostos é uma expansão fiscal, mesmo que, enfim, só para determinada parte da população. E essa expansão acaba aumentando a demanda agregada e tem impactos na inflação, tem impacto na expectativa também, etc. Então, tinha essa dúvida. O nosso entendimento é que sim, né, a nossa leitura eles indicaram que sim, já incorporaram, mas apenas em partes. Por quê? Não porque não foi aprovado, porque eles acham que vai mudar alguma coisa, porque, na verdade, já foi aprovado, já está sancionado. Mas por conta do fato de que pode ser, né, que essa medida tenha um impacto diferente do que o esperado inicialmente, como a gente tem visto com o pagamento de precatórios e também, né, com o novo programa de crédito de consignado privado. Que está tendo resultados um pouquinho abaixo, né, do esperado aí, pelo menos por enquanto. Então, o Banco Central tomando essa posição de cautela, mas mantendo um recado duro de que a Selic vai continuar elevada pelo tempo que precisar para trazer a inflação de volta para a meta, olhando aí para as expectativas que continuam acima da meta de 3, olhando para uma atividade econômica que segue, né, tá desacelerando, mas ainda está forte, mercado de trabalho aquecido e riscos, né, de um estímulo, um reestímulo à economia, riscos fiscais e desse estímulo adicional que normalmente acompanham aí anos eleitorais. Então, o Banco Central mantém a postura cautelosa, o que reforçou aqui o nosso cenário, né, de um corte, do primeiro corte da Selic do próximo ciclo, ser feito em março do ano que vem. Mas, gente, março, janeiro, né, independente de quando isso aconteça, a Selic deve sim cair, né, não cair em grandes magnitudes, até por conta de todos esses riscos que eu comentei, mas deve começar a cair, tá? Então, por isso que a gente já falou aqui de janela de oportunidade de FII, de mudança de mix de renda fixa, né, de bolsa, de muita coisa aqui que a gente tem visto. Falando em bolsa, né, essa semana, mais uma semana positiva, né, no momento que a gente grava esse podcast, só tivemos uma queda, mas bem levinha, do Ibovespa, que está seguindo o bom humor global, mas também com alguns fatores domésticos fazendo aí, começando a pesar, né, no preço, começando a influenciar o preço, inclusive essa expectativa de queda da Selic, né? E lá fora, o bom humor veio da onde? Principalmente do fim do shutdown. A gente acabou a paralisação, que foi a maior registrada na história, né, dos Estados Unidos. O país ficou 43 dias com serviços não essenciais parados, então não teve coleta de dados, não deve nem sair o dado, por exemplo, de inflação, né, de setembro, porque não houve a coleta de dados. Vamos aí aguardar para os próximos dados a serem divulgados para entender qual que está o termômetro da economia americana, que está, por enquanto, escondido, né? Passou 43 dias com o Fed navegando, operando sob aparelhos aí, né? Tipo os aviões quando vão pousar, né? Que tá neblina, que precisa usar aí, né, ponto de controle para ajudar. Bom, além de shutdown, de Copom, de IPCA, a gente teve temporada de resultados aqui no Brasil que continua, né? Então, continua numa toada positiva, com várias empresas trazendo aí resultados melhores do que o esperado. E temos tudo isso reportado lá no nosso site de conteúdos por cada um dos nossos times que faz essa análise, né? Essa cobertura setorial. E, por fim, tivemos também a publicação de um relatório bem interessante de um tema que está bem em voga, que é de materiais básicos. Aqui a gente está falando de commodities, minerais, incluindo, por exemplo, o ouro, né? Então mostra aí, é o nosso time de estratégia global que fez, a Irene, que vocês devem conhecer aqui dos outros conteúdos, já vê aqui no Drops várias vezes, mas que indica como, apesar de o setor ser um setor que a gente não vê com bons olhos no S&P 500 principalmente, né, lá fora, a gente está falando desse setor lá fora, o ouro ainda seguimos aí com uma visão relativamente aí mais construtiva, por ser um ativo real que tende a ser descorrelacionado com a inflação, tende a ser visto como um porto seguro em momentos de incerteza e até agregando o fato da fraqueza, né, do enfraquecimento institucional nos Estados Unidos,
e dos ativos americanos, né? Então, isso acaba fortalecendo o ouro. Então, nossa, a gente começou a conversar aqui, será que tem destaque essa semana? Lembrei de um monte, né? Então, tivemos aí uma semana cheia de dados aqui no Brasil, né? Mas com o mercado do ponto de vista aí geral, uma semana mais positiva. E lá fora, né, além da temporada de resultados que está caminhando para o fim, quase, teve o fim do shutdown, mas o pessoal não está tão animado assim, principalmente no final da semana aqui, né, nos últimos dias da semana, mostrando um certo ceticismo com investimentos, principalmente aí, na temática de inteligência artificial. Então, todo mundo esperando, será que está tudo isso muito caro? Será que ainda vale? A visão do nosso time aqui né, long story short, a visão aqui seguimos com a visão estrutural positiva para algumas partes da cadeia de AI e algumas empresas. Não são todas as partes, não são todas as empresas. Principalmente nesse momento, a gente está olhando para infraestrutura, né, na parte da infraestrutura da cadeia de inteligência artificial. Bom, é isso. Né? Falei muito aqui, já falei demais, já gravamos bastante. Muito obrigada pela participação, Tonico, volte sempre. Eu que agradeço. Né? Vamos aguardar aí os próximos grandes investidores que o Tonico vai fuçar aqui, né? E com essa, né, eu fico por aqui. Uma excelente semana, final de semana, depende de quando você está vendo a gente por aqui. E a gente se fala e a gente se ouve na semana que vem.